No péssimo enterro do meu pai no Alentejo, sob o sol escaldante do Alentejo em um dia de todos os santos frio que embaçava a janela da chupinha da herdade que ele construíra a vida toda, e minha esposa sussurrou ao ouvido do meu ombro: eu cuido de tudo, João. Não te preocupes. Deixa comigo. Eu sou boa com os números. Enquanto eu olhava para o caixão, sentindo o peso do mundo nos ombros, aos 42 anos, casado há 10 anos com Daniela, trabalhava como supervisor de manutenção na Engenhos do Norte em Lisboa. O meu pai acabara de partir após anos a lutar contra o cancro, deixando-me uma herança de 750 mil euros da venda da herdade no Alentejo. Eu devia ter ficado grato pela oferta dela. Eu afogava-me no luto, mal conseguia pensar direito. Os arranjos fúnebres, as chamadas intermináveis dos parentes, o papelão que se multiplicava todos os dias. Daniela entrou como sempre fazia quando as coisas apertavam. Ela era boa com contas, trabalhava como contabilista nas sistemas do Tejo no centro de Lisboa. Fazia sentido que ela tratasse do legal enquanto eu tentava processar a perda do único pai que me restava. Mas algo parecia errado no modo como ela disse. Talvez fosse a rapidez com que se ofereceu ou como os dedos dela tamborilavam no meu ombro quando falava. Talvez fosse o jeito como evitou os meus olhos ao mencionar o escritório do advogado da herança. Eu notara coisinhas sobre a Daniela no último ano que não assentavam. Novo telemóvel caro para o nosso orçamento. Levantamentos de dinheiro que ela despachava quando eu perguntava. Chamadas que atendia noutro quarto em tons baixos. Eu disse a mim mesmo que era paranoia. O luto faz coisas estranhas à mente. Torna-nos suspeitos de todos, até das pessoas mais próximas. Daniela fora nada menos que apoiante durante a doença do meu pai. Ela levava-me ao hospital quando eu estava demasiado emocional para guiar. Coordenava com as enfermeiras dos cuidados paliativos. Aguentava-me quando eu chorava. Foca-te na cura, disse ela naquela noite na nossa cozinha. O programa do funeral ainda dobrado no bolso do casaco. Eu trato do resto. Assenti e apertei-lhe a mão. Obrigado. Ela sorriu, mas não chegou aos olhos. É para isso que servem as esposas. 3 semanas depois, limpava a secretária do meu pai quando encontrei a cópia do testamento. A herança devia ser simples, 750 mil euros transferidos diretamente para João Manuel Santos após conclusão dos trâmites da herdade. Passei o dedo pela assinatura do meu pai, recordando como ele se orgulhava daquela terra, como trabalhara a vida toda para construir algo para passar. Eu liguei para a Daniela no trabalho a perguntar pelo prazo para receber os fundos. A secretária dela disse que estava em reunião. Não me ligou de volta nesse dia, o que era invulgar. Quando chegou a casa, parecia distraída, quase irritada quando toquei no assunto da herança. Estas coisas demoram, disse sem levantar os olhos do telemóvel. Não podes apressar o sistema legal. Algo frio assentou no meu estômago, mas empurrei para baixo. Eu conhecera a Daniela num churrasco da empresa há 11 anos. Ela era esperta, ambiciosa e tinha um jeito de me fazer sentir importante. Eu era um tipo simples de manutenção, consertando caldeiras e sistemas elétricos, sujando as mãos enquanto ela trabalhava com planilhas e contas de clientes. Ela fazia-me sentir mais que um homem com uma chave de fendas. O meu pai gostava dela, embora tivesse feito um comentário que me ficou. Sempre teve bom gosto para alguém que namora um mecânico, dissera após ela mencionar querer férias na Madeira. Defendia-a então, disse que ela trabalhava duro e merecia coisas boas, mas o comentário ruía-me. O nosso casamento fora sólido nos primeiros 7 anos. Comprámos uma casa modesta em Oeiras, falámos de filhos, planeámos a reforma. Daniela sempre tratara das finanças. Dizia que eu era demasiado confiante, demasiado propenso a ser enganado. És um bom homem, João, mas precisas de alguém para te proteger das pessoas que possam usar essa bondade. As mudanças começaram há 2 anos, por volta da altura em que ela foi promovida a contabilista sénior. Nova pulseira que alegava ser bijuteria, mas parecia real, bolsas de marca que dizia serem prendas da irmã. Fins de semana com amigas que pareciam frequentes e caros. Quando perguntava pelo orçamento, mostrava-me planilhas profissionais, mas vagas. Estamos bem, dizia. Eu controlo tudo. A doença do meu pai consumira o último ano do nosso casamento. Entre o trabalho e visitas ao hospital, mal tinha energia para notar mais. Daniela tratava das contas, gerenciava as nossas contas, coordenava com seguradoras. Eu era grato então. Parecia prosperar na organização, na responsabilidade. Mas havia momentos errados. Chamadas onde mencionava mover dinheiro entre contas. Conversas com a irmã sobre oportunidades de investimento. O jeito como fechava rápido o portátil quando eu entrava no quarto. 2 meses após o funeral, ainda não viram um cêntimo da herança. Daniela continuava a dizer que os advogados eram lentos, que estas coisas levavam 6 meses ou mais.
Mas quando liguei diretamente para o advogado do meu pai, a secretária disse que a herdade fora liquidada há semanas. Os fundos transferidos conforme instruções do beneficiário. Disse que tudo devia estar concluído. Naquela noite, perguntei diretamente à Daniela pelo estado da herança. Ela lavava a louça de costas para mim e vi os ombros dela tensarem quando falei. É complicado, disse sem se virar. Há implicações fiscais para resolver primeiro. Que implicações fiscais? Ela secou as mãos devagar, ainda sem me encarar. João, precisas de confiar em mim. Eu sei o que faço. Mas pela primeira vez no nosso casamento, não tinha a certeza se confiava nela. A verdade acertou-me numa terça-feira de março, 4 meses após a morte do meu pai. Limpava o nosso escritório em casa à procura do passaporte para renovar quando encontrei uma pasta encostada atrás do arquivo da Daniela. Dentro havia extratos bancários de uma conta que eu nunca vira, uma conta só no nome dela com um saldo de 750 mil euros. A data do depósito batia exatamente com quando a herdade do meu pai devia ter sido liquidada. Sentei-me naquela cadeira por uma hora a fitar os papéis. As mãos tremiam-me enquanto lia os documentos. Transferir a herança para si, forjando a minha assinatura nos formulários de beneficiário. A poupança de vida do meu pai. Tudo pelo que ele lutara, roubado pela mulher em quem mais confiava. Mas não era só o dinheiro. Eram os meses de mentiras. O modo como me confortara enquanto me roubava. Os toques gentis e palavras tranquilas enquanto sistematicamente apagava o meu futuro. Quando a Daniela chegou a casa nessa noite, eu estava à mesa da cozinha com os extratos espalhados à frente. Ela entrou a falar do dia dela, parou quando viu os papéis. O rosto dela ficou completamente em branco por um momento. Depois sorriu. Ah, disse nó, largando a mala. Encontraste aqueles 750 mil euros, Daniela. A herança do meu pai. Ela puxou uma cadeira e sentou-se à minha frente como se discutíssemos o jantar. João, terias desperdiçado na mesma. Não percebes de dinheiro como eu. Não metias numa conta poupança básica a render nada enquanto eu o posso investir bem. A casualidade acertou-me mais forte que a raiva. Nem tentava negar ou explicar. Estava orgulhosa. Desperdiçado em quê? Pagar a nossa hipoteca. Planejar a reforma. És demasiado emocional para decisões financeiras boas. Provaste isso quando o teu pai estava doente, gastando em tratamentos caros que nem funcionaram. Inclinou-se para trás na cadeira. Estou a proteger-nos. Estou a proteger-te. Olhei para a minha esposa de 10 anos e percebi que olhava para uma estranha. Alguém que me podia consolar num funeral enquanto planeava roubar-me. Alguém que podia torcer o roubo em cuidado. Este dinheiro é meu, Daniela. Legalmente, pertence a quem tem o nome na conta. Tocou no extrato. Isso sou eu. Levantei-me devagar, as pernas instáveis. Vejo. Não dramatizes, João. Somos casados. O que é meu é teu. Então por que não está o meu nome na conta? Pela primeira vez, o sorriso dela vacilou ligeiramente. Porque não se pode confiar em ti para não fazeres algo estúpido com ele. Assenti e fui para o carro. Fiquei no caminho até depois da meia-noite, não pensando no dinheiro, mas na mulher que o roubara. E devagar, muito devagar, comecei a planear. Parte 2. Na manhã seguinte, liguei para um advogado, não o da herdade do meu pai, não, um advogado de divórcio chamado Marta Silva, recomendado por um colega cujo primo passara por uma separação complicada. O problema, explicou ela na consulta, é provar que o dinheiro foi roubado. Se ela forjou documentos para transferir a herança, precisamos de evidência da falsificação. Sem isso, parece um ativo matrimonial que ela geriu por ti. Mas era o dinheiro do meu pai, destinado a mim. O que precisas provar em tribunal contra alguém que claramente entende manipular documentos financeiros? Marta dobrou as mãos na secretária. Tens alguma evidência de que a tua esposa cometeu outros crimes financeiros? Padrão de comportamento, qualquer coisa que suporte uma acusação de fraude. Pensei nas roupas caras, nos levantamentos de dinheiro, nas chamadas secretas. Tenho suspeitas, mas nada concreto. Suspeitas não aguentam em tribunal, Sr. Santos. Precisas de documentação. Naquela tarde, confrontei a Daniela diretamente. Disse-lhe que falara com um advogado, que pretendia lutar pelo que era meu. Ela ouviu sem interrupção, a expressão a ficar mais fria a cada palavra. Quando acabei, pousou a chávena de café e sorriu aquele mesmo sorriso vazio da noite anterior. Adiante, disse. Gasta o que te resta em advogados a tentar provar algo que não podes provar. Quando acabares, estaremos os dois falidos e terás destruído o nosso casamento por dinheiro que já estou a investir no nosso futuro. O nosso futuro.
A conta está só no teu nome. Porque eu entendo de finanças e tu não. Quando estiveres pronto para te desculpares por este ataque de birra, podemos discutir pôr o teu nome na conta. Levantou-se e beijou-me a testa como se eu fosse uma criança. Mas não te dou acesso a 750 mil euros para pôres fora em carros e ferramentas e sei lá que brinquedos mais achas que precisas. Naquela noite, ela mudou-se para o quarto de hóspedes. Até voltares ao teu juízo, disse. 2 semanas depois, tentei uma abordagem diferente. Fui ao banco onde ela abrira a conta secreta, esperando obter info sobre a transferência. A gerente, uma mulher educada nos 50, explicou que não podiam discutir detalhes de contas com partes não autorizadas. Mesmo sendo dinheiro da minha herança, Sr. Santos. Mas sem documentação própria ou ordem judicial, não te posso ajudar. Saí do banco derrotado. A Daniela tinha razão numa coisa. Entendia o sistema melhor que eu. Cobrira os rastros profissional e legalmente. Cada movimento que fizera estava tecnicamente nos seus direitos como esposa gerindo as finanças. Naquela noite, a Daniela cozinhava o jantar quando cheguei. Ela olhou do fogão com o que parecia preocupação genuína. João, isto já durou tempo a mais. Estás a adoecer-te com isto. Roubaste 750 mil euros de mim. Eu garanti 750 mil euros para nós. Há diferença. Voltou-se a mexer o molho da massa. Já fiz 10 mil euros de retorno nos investimentos. A este ritmo, teremos mais de 1 milhão em 5 anos. E se decidires ir embora? O que acontece ao dinheiro então? Parou, a colher a meio caminho da boca para provar. Porque havia eu de ir embora? Diz-me tu, Daniela. És tu que dormes no quarto de hóspedes. Pôs a colher e virou-se para me encarar de frente. Durmo no quarto de hóspedes porque me acusas de ser ladra. Quando estiveres pronto para confiar em mim de novo, volto para a nossa cama. Mas algo nos olhos dela disse-me que já estava longe. Estivera longe por mais tempo do que eu queria admitir. Comecei a prestar atenção a coisas que ignorara por demasiado tempo. A Daniela saía para o trabalho todas as manhãs às 8h30, mas alguns dias não chegava até após as 19h. Quando perguntava pelas horas extras, mencionava reuniões de clientes ou reconciliações de fim de mês. Mas quando liguei para o escritório uma tarde, a secretária disse que saíra às 16h. Comecei a seguir os movimentos dela, não para apanhar traição, mas para entender o que mais escondia. Se podia roubar a minha herança tão casualmente, que outros segredos guardava. 3 semanas na minha vigilância, seguia até um centro comercial em Cascais. Em vez de entrar em lojas, encontrou um homem nos 60 num café. Sentaram-se no canto de trás, a conversa intensa e baixa. O homem tinha papéis espalhados na mesa entre eles, e via Daniela assinar vários documentos. Tirei fotos do outro lado do parque de estacionamento, esperei até se separarem. O homem guiava um Mercedes com matrícula de concessionária. Anotei o número da matrícula. Naquela noite, pesquisei no computador da Daniela enquanto ela tomava duche. O histórico do browser mostrava visitas frequentes a sites de investimento, mas também buscas por proteção de ativos, contas offshore e prescrição de fraude. No dia seguinte, usei um dia de férias para visitar o prédio do escritório dela. Não sabia bem o que procurava, mas queria ver onde trabalhava para entender melhor o ambiente dela diário. O diretório do lobby listava sistemas do TES no 12º andar. Apanhei o elevador, subi e passei pela área de recepção, fingindo estar perdido. Pelas portas de vidro, via um escritório de contabilidade atarefado, gente a trabalhar em computadores, atividade normal de negócios. Uma recepcionista aproximou-se e perguntou se precisava de ajuda em encontrar algo. Procuro pela Daniela Santos, disse. Ela espera-me. A recepcionista verificou o computador, franziu o sobrolho. Desculpe, mas não temos ninguém com esse nome a trabalhar aqui. Sou contabilista sénior. Estive aqui há 4 anos, senhor. Não há Daniela Santos no nosso departamento de contabilidade. Senti o sangue fugir-me da cara. Poderá estar a usar o nome de solteira, Daniela Oliveira. Não, senhor. Não há Daniela Oliveira também. Murmurei um pedido de desculpas e saí, a mente a mil. Se a Daniela não trabalhava nos sistemas do Tejo, onde ia todos os dias? Como ganhara salário nos últimos 2 anos? Naquela noite, esperei até ela adormecer, pesquisei na mala dela. A carteira continha cartões de visita para várias empresas de planeamento financeiro, mas nenhuma identificação de empregada dos sistemas do Tejo. Em vez disso, encontrei um cartão identificando-a como consultora sénior de investimentos para uma empresa chamada Grupo Porto Azul. Nunca ouvira falar do Grupo Porto Azul. Na manhã seguinte, liguei para os escritórios deles. A recepcionista confirmou que a Daniela Santos trabalhava lá, mas quando pedi para falar com ela,
disse que a Daniela estava fora em reuniões com clientes. Que tipo de clientes? Sr. Santos, não posso discutir atividades de empregados com chamadores não autorizados. Desliguei e guiei para o endereço no cartão. O grupo Porto Azul ocupava um pequeno escritório num centro comercial do tipo que aluga mês a mês. Pela janela, via algumas secretárias, uns quantos computadores e postas motivacionais sobre construção de riqueza. Parecia uma operação de vigarice. Naquela noite, confrontei a Daniela sobre o emprego real. Ela lia na cama quando lhe mostrei o cartão que encontrara. O que é o Grupo Porto Azul? Olhou para o cartão, depois para mim. É uma firma de consultoria financeira. Dizias que trabalhavas nos sistemas do Tejo. Trabalho com múltiplas empresas. O Porto Azul é um contrato de consultoria. Mas a voz dela tinha aquela mesma qualidade vazia como quando explicara roubar a minha herança. Estava a ficar bom a reconhecer quando a Daniela mentia. Contratei um investigador privado. A Marta Silva dera-me o nome de alguém especializado em casos de fraude financeira. O nome dele era Vasco Torres, um ex-detetive da polícia que agora trabalhava principalmente para advogados de divórcio, rastreando ativos escondidos. A tua esposa está a gerir algum tipo de vigarice de investimento, disse-me após uma semana de investigação. O Grupo Porto Azul visa clientes idosos, promete retornos altos em investimentos falsos. Fazendo isto há pelo menos 18 meses. Mostrou-me fotos da Daniela a encontrar vários idosos em restaurantes e cafés. Sempre séniores bem vestidos, sempre com pastas cheias de papéis. Quanto dinheiro está ela a roubar? Difícil dizer sem acesso aos registros dela, mas baseado na lista de clientes que identificamos, provavelmente mais de 150 mil euros até agora. 150 mil que sabemos, poderia ser mais. Vasco recostou-se na cadeira. A boa notícia é que isto dá-te alavancagem. Fraude financeira é crime federal. Ela olha para tempo sério de prisão se isto for reportado. Quero primeiro a minha herança de volta. Compreensível. Mas, Sr. Santos, esta mulher é uma criminosa de carreira. Não vai entregar 750 mil euros só porque pedes com jeitinho. Naquela noite, comecei a documentar tudo. Fotocopio os extratos bancários que encontrara, imprimi as fotos do telemóvel, anotei datas e horas de atividades suspeitas dela. Criei uma linha do tempo mostrando como a vigarice de investimento dela começara por volta da altura em que tivera acesso à info de clientes idosos através do trabalho de contabilidade legítimo. 2 dias depois, o Vasco ligou com uma atualização. Identificámos pelo menos 10 vítimas, talvez mais. Uma delas é um veterano da guerra colonial chamado Alberto Mendes. Ela convenceu a liquidar toda a pensão. Contou-lhe que podia duplicar o dinheiro em 6 meses. Quanto? 87 mil euros, a poupança de vida dele, senti-me mal. A Daniela não roubara só de mim. Estivera a roubar sistematicamente pessoas idosas, provavelmente enquanto as confortava do mesmo modo que me confortara no funeral do meu pai. Há mais, disse o Vasco. Usou o teu nome e número de segurança social para abrir contas de negócios. Se isto for investigado pelas autoridades federais, vão olhar para ti como potencial cúmplice. O quê? Listou-te como parceiro de negócios em vários documentos financeiros. Fez parecer que estás envolvido na operação de investimento. Agora entendia por que fora tão casual com as minhas ameaças de a processar. Se expusesse o roubo da minha herança, expunha-me como alegado parceiro no esquema de fraude. Proteguera-se implicando-me. Mas o Vasco também me dera a arma de que precisava. Nos 3 semanas seguintes, reuni evidências meticulosamente. Gravei conversas telefónicas onde a Daniela discutia os investimentos dela. Recolhi documentos mostrando como forjara a minha assinatura em registros de negócios. Entrevistei 2 das vítimas idosas dela que descreveram exatamente como a convencera a confiar nela com as poupanças de reforma. Mais importante, documentei como roubar a minha herança enquanto gerenciava ativamente a vigarice de investimento, provando que os 750 mil euros estavam a ser usados para financiar a operação criminosa. Numa quinta-feira à noite de final de abril, 6 meses após o funeral do meu pai, sentei-me à mesa da cozinha com tudo o que recolhera. Registros bancários, fotografias, conversas gravadas, declarações de vítimas e documentos de negócios mostrando como usar a minha identidade sem permissão. Quando a Daniela chegou a casa, eu esperava por ela com um envelope selado. O que é isso? Perguntou, pousando a mala. Algo que precisas ler. Olhou para o envelope, depois para a minha cara. Pela primeira vez desde que a conhecia, a Daniela parecia incerta. Parte 3. As mãos da Daniela tremiam enquanto abria o envelope. Dentro havia fotografias das reuniões dela com clientes idosos, cópias de documentos de negócios falsificados usando o meu nome e registros bancários mostrando como a herança do meu pai fora usada para financiar a vigarice de investimento dela.
Onde arranjaste isto? Sussurrou, o rosto a ficar pálido enquanto virava as evidências. Estive a documentar os teus crimes nos últimos 2 meses, disse calmamente. 12 vítimas até agora, incluindo um veterano de 82 anos que confiou em ti com toda a pensão dele. Deixou cair os papéis como se queimassem os dedos. João, não entendes o que estás a ver. Entendo perfeitamente. Tens andado a gerir uma operação de fraude de investimento, roubando dinheiro de pessoas idosas, e usaste a minha herança para a financiar. Também falsificaste a minha assinatura em documentos de negócios, tornando-me um parceiro relutante em crimes federais. Isto não é o que parece. É exatamente o que parece. A unidade de crimes financeiros da PJ tem já cópias de tudo no envelope. Era uma mentira. Mas vi a cara dela desabar enquanto processava o que dissera. Viraste-me à PJ. Ainda não, mas virarei, a menos que transfiras imediatamente a minha herança de volta. Todos os 750 mil euros mais os retornos que ganhaste. Olhou para mim como se me visse pela primeira vez. Estás a blefar. Tirei o telemóvel e mostrei-lhe os contactos da agente especial Marta Oliveira, Divisão de Crimes Financeiros da PJ. Uma chamada, Daniela. É tudo o que leva. Se me denunciares, vão investigar-te a ti também. O teu nome está nesses documentos de negócios porque falsificaste a minha assinatura, o que também é crime federal, e tenho evidências provando que nunca consenti a parcerias de negócios contigo. Olhou de novo para os papéis, as mãos a tremer. João, podemos resolver isto. Somos casados. Podemos encontrar outra saída. Transfere o dinheiro de volta para o meu nome, e dou-te 24 horas para desaparecer antes de ligar para a PJ. E se não? Levantei-me e fui para o telefone fixo na parede da cozinha. Então faço a chamada agora. Na manhã seguinte, a Daniela sumira. Fora durante a noite, levando só uma mala e o carro. No balcão da cozinha, encontrei documentos de transferência bancária assinados, devolvendo os 750 mil euros para uma conta no meu nome, junto com mais 38 mil euros em retornos de investimento. Deixara também uma nota: pensei que eras demasiado fraco para lutares. Estava errada. 3 dias depois, recebi uma chamada do Alberto Mendes, o veterano idoso cuja pensão roubara. A Daniela devolveu-lhe os 87 mil euros através de uma transferência bancária anónima. Na semana seguinte, todas as outras vítimas dela receberam transferências semelhantes, devolvendo o dinheiro roubado com juros. Liquidara tudo o que roubara e devolvera, então desaparecera completamente. Um mês depois, soube porquê. O Vasco Torres ligou para me dizer que investigadores federais seguiam o Grupo Porto Azul há 6 meses como parte de uma investigação maior de fraude financeira. A Daniela aparentemente percebeu que a PJ se aproximava e decidiu devolver o dinheiro roubado e fugir em vez de enfrentar acusação. Provavelmente está num país sem extradição agora, disse o Vasco. Movimento esperto, considerando que olhava para 12 a 18 anos de prisão federal. Usei a herança do meu pai para pagar a nossa hipoteca e criar um fundo de bolsas de estudo no nome dele para estudantes de agronomia. Todos os anos, assisto à cerimónia de entrega e penso em como ele trabalhara a vida toda para construir algo significativo. A Daniela pensara que podia roubar tudo pelo que ele lutara e desaparecer com isso. Em vez disso, perdera tudo e tornara o legado dele mais forte. 6 meses após a Daniela fugir, os investigadores federais fecharam o caso do Grupo Porto Azul quando descobriram que todos os fundos das vítimas foram devolvidos com juros, embora emitissem um mandado de captura para Daniela Santos por acusações de fraude de investimento, roubo de identidade e branqueamento de capitais. As credenciais profissionais de contabilidade dela foram revogadas permanentemente. Os ativos dela congelados e adicionada a bases de dados internacionais de crimes financeiros que a impediriam de abrir contas bancárias legítimas em qualquer lado. Publicações em redes sociais de amigos em comum revelaram que trabalhava sob nome falso como empregada de mesa numa pequena vila costeira no Algarve, lutando financeiramente incapaz de voltar a Portugal sem enfrentar prisão imediata. A família dela deserdará após saberem das vítimas idosas que visara, e ex-colegas reportaram-na a conselhos de licenças profissionais para garantir que nunca mais pudesse trabalhar em finanças. A mulher que pensara ser esperta o suficiente para roubar o legado do meu pai acabara por perder tudo enquanto tornava a memória dele mais forte do que ela alguma vez fora. Mas a jornada não acabara aí. O luto pelo meu pai misturara-se com a dor da traição e eu lutava para me reencontrar como homem. Como engenheiro de manutenção, sempre fora visto como o tipo prático, o que consertava coisas enquanto a Daniela era ambiciosa, a que subia na carreira. Mas agora via que essa visão era um estereótipo que me prendia. Sentia o peso dos olhares dos vizinhos em Oeiras, sussurros sobre o divórcio, o homem traído que não vira os sinais. Eu lutava contra isso, aceitando que a fraqueza não era ser simples, mas ignorar o instinto. No dia de São João, acendi uma fogueira na herdade do pai, recordando histórias dele sobre honestidade e trabalho duro.
Ali, sob as estrelas, prometi a mim mesmo não só vingar-me, mas reconstruir-me. Falei com o Vasco sobre como expor fraudes sem vingança cega. Ele partilhou histórias de outros homens como eu que saíam mais fortes. E assim comecei terapia, grupos de apoio para vítimas de fraude, onde ouvi vozes de mulheres e homens que lutavam contra o julgamento social. Por ser homem de mãos calejadas, achavam que devia ter controlado as finanças. Mas aprendi que vulnerabilidade não é fraqueza. É o que nos torna humanos. A Daniela roubara mais que dinheiro. Roubara a confiança que eu tinha nela e em mim. Mas devolvendo o legado do pai e ajudando vítimas como o Alberto, eu tomava de volta o controlo. Não com ódio, mas com propósito. O Alberto ligou-me semanas depois para agradecer. Não só pelo dinheiro, mas por expor a verdade sem rancor. Ele disse que a traição dela o fizera duvidar da bondade no mundo. Mas ver um homem como eu lutar pela justiça sem baixar ao nível dela dera-lhe esperança. E isso curou algo em mim também. Pois no fim, a verdadeira vingança não era vê-la cair, mas erguer-me mais alto que ela alguma vez alcançara. Enquanto Lisboa fervilhava com o verão, eu caminhava pelas ruas de Alfama, sentindo o peso levantar-me. Pela primeira vez em anos, sentia-me inteiro. Não o marido traído, não o filho enlutado. Mas o homem que honrava o pai, transformando dor em legado. E isso era a vitória que ela nunca me poderia roubar. Parte 4. A investigação continua e eu aprofundava-me no estudo pessoal da Daniela. Não bastava a herança roubada, as vigarices com idosos revelavam um padrão mais profundo. Ela usara o charme, o apoio fingido para ganhar confiança, como fizera comigo no início do nosso namoro. Lembrei-me de como nos conhecemos no churrasco de Engenhos do Norte em Lisboa. Eu consertava o gerador avariado, ela ria das minhas piadas sobre parafusos soltos. Dizia que eu era o tipo real num mundo de números frios. Mas agora via que era tudo cálculo. Ela manipulava emoções como manipulava contas. E eu caíra porque o luto pelo pai me cegara. O cancro dele fora lento, cruel. Eu passara noites no hospital em Faro, onde ele se tratara, vendo o homem forte que arava campos no Alentejo encolher para uma sombra. Ele sussurrava histórias da juventude, sobre colheitas e festas de São João, dizendo que o legado não era dinheiro, mas valores. Eu prometi honrar isso. Mas a Daniela vira só os euros. Quando o Vasco me mostrou mais evidências, fotos de reuniões dela com mais vítimas, um viúvo de Setúbal que perdera a casa de família, senti uma onda de raiva misturada com pena. Pena por aqueles idosos que confiavam como eu confiara nela. Pois ela prometia segurança como prometera no funeral do pai. Eu cuido de tudo, João. Não te preocupes. E enquanto eu chorava, ela planeava o golpe. A decepção corroía-me. Noites em claro, questionando cada memória feliz. Casamento na igreja de Oeiras, risos em viagens ao Algarve. Planos de filhos que nunca vieram. Porque ela sempre adiava. Dizia que precisávamos de estabilidade financeira primeiro. Mas agora via que era desculpa para controlar tudo. Eu sentia-me tolo. Por ser o marido que confiava cegamente. O que os amigos diziam nas costas, o João é bom, mas deixa a mulher mandar nas finanças. Típico de homem de trabalho manual. Não questiona. Estereótipos que doíam mais que o roubo. Pois em Portugal, onde o machismo ainda ecoa, esperavam que eu fosse o provedor dominante. Não o vulnerável. E a traição dela alimentava isso. Sussurros na fábrica. Perguntas disfarçadas. E eu lutava para não me encolher. Aceitando que pedir ajuda não me tornava menos homem. Conversei com a Marta, a advogada, sobre o divórcio. Ela avisou que o processo seria público. Exporia as mentiras dela, mas também me poria sob escrutínio. A sociedade julga o traído tanto quanto o traidor. Diziam que devia ter visto os sinais. Por ser homem. Por deixar ela gerir o dinheiro. Mas eu contrapunha, que confiança no casamento não é fraqueza. É alicerce. E ela quebrara-o. E agora eu reconstruía. O confronto final veio numa noite chuvosa de maio. Eu preparara o envelope, mas adicionei mais. Registros de como ela usara fundos da herança para pagar viagens falsas de trabalho ao México, alegava, mas eram depósitos em contas offshore. O Vasco rastreara tudo. Quando ela entrou, encharcada da chuva, viu pânico nos olhos. Pela primeira vez, não era a Daniela confiante. Era a mulher encurralada. O que é isto agora? Perguntou, tremendo. Não respondi, só empurrei o envelope. Ela abriu e as fotos caíram. Documentos assinados por mim, mas forjados. Depósitos para vítimas que ela negava. Mas as provas gritavam. Leu em silêncio, as mãos a tremer.
Depois olhou para mim. Como conseguiste isto? Trabalho de equipa, disse calmamente. O Vasco, a Marta e eu. Nós, os tolos que confiaste. Demasiado. Ela riu, um riso amargo. Nervoso. Não és tolo, João. És ingênuo. Sempre foste. O homem que conserta máquinas, mas não corações. Eu sei, disse. Mas aprendi. Tu roubaste mais que euros. Roubaste a fé que eu tinha na gente. No legado do meu pai. Que ele construiu com suor honesto. Enquanto tu construías mentiras. Ela sentou-se, as pernas a ceder. Eu fiz isto por nós. Pelos sonhos que tu nunca sonhaste. Grandes viagens, casas melhores. Não queres isso? Perguntou, quase suplicante. Quero justiça, respondi. Não vingança cega. Mas verdade. Para mim, para as vítimas. Para o meu pai, que me ensinou a ser melhor que isto. Os olhos dela encheram-se de lágrimas. Pela primeira vez, pareciam reais. Medo, não fingimento. João, por favor. Somos casados. Podemos. Não, disse, interrompendo. O casamento morreu quando falsificaste o meu nome. Quando usaste o luto do meu pai para enriquecer. Quando traíste não só mim, mas famílias inteiras. Ela chorou então, soluçando como uma criança apanhada. E eu senti uma pontada de pena. Mas empurrei para baixo. Pois a pena era o que ela usara contra mim e os outros. Lembra-te do Alberto Mendes? O veterano que perdeu a pensão. A neta dele ligou-me ontem. A chorar de alívio. Mas a dizer que o avô duvida agora da bondade humana. Por tua causa. Tu fizeste isso. E eu vou consertar. Chamando as autoridades. A menos que devolvas tudo. Agora. Ela parou de chorar. Olhou para mim com ódio misturado com respeito. Nunca pensei que o farias. Tu, o homem simples. O que deixa a mulher decidir. Tudo. Tu roubaste o meu nome na herança. E nos negócios. Eu roubo de volta a minha vida, disse. E a das vítimas. Ela levantou-se, cambaleando. Eu transfiro. Tudo. Mas dá-me tempo. Para fugir. Não, disse, firme. 1 hora. Para assinar os papéis. E então vais. Eu não te persigo. Mas a lei sim. Ela assentiu, derrotada. E foi para o escritório. Lá, assinou as transferências. Devolveu cada euro. Com juros. E para as vítimas, enviei instruções anónimas. O Vasco ajudou a rastrear. Mas sem expor-me como vingador. Apenas como o homem que restaurava a justiça. Enquanto ela assinava, eu pensei no pai. No modo como ele olhava o horizonte do Alentejo. Dizendo, filho, a verdadeira força é perdoar, mas não esquecer. E ali, eu perdoava a Daniela. Não pelo que fizera. Mas por mim. Para me libertar do ódio que ela plantara. Quando acabou, ela olhou para mim. Obrigada, disse baixinho. Por quê? Por me mostrares quem sou. De verdade. Não respondi. Só disse, vai. E ela foi. Naquela noite, sozinho na casa vazia, chorei. Não pela perda dela. Mas pela ilusão que fora o nosso amor. E pela força que descobri em mim. Parte 5. A fuga da Daniela deixou um vazio, mas também uma clareza. Eu não era mais o João ingênuo, o marido cego. Pelo contrário, era o homem que enfrentava o julgamento social de frente. Os jornais locais em Lisboa correram a história anônima, fraude exposta em Oeiras. Contabilista foge após devolver milhões. Os vizinhos sussurravam, olha o João. O traído. Que deixou a mulher roubar. Mas eu ergui a cabeça. Dizendo em voz alta, nas conversas de café, não foi fraqueza. Foi confiança. E confiança quebrada ensina mais que desconfiança. No trabalho, na Engenhos do Norte, os colegas batiam-me nas costas. Dizendo, orgulho de ti, mano. Lutaste como homem. Mas eu via nos olhos deles a pena misturada com alívio. Por não ser eles. E isso doía. Pois lutava não só contra ela, mas contra o estereótipo do homem português. Que deve ser forte, silencioso, provedor. Não o que chora no luto ou pede ajuda.
Eu juntei-me a um grupo de apoio em Lisboa para vítimas de fraude. Lá, homens e mulheres partilhavam histórias de traição. Uma viúva de Cascais contava como o irmão roubara a herança dela. E como a família a julgava. Por ser mulher fraca. Eu partilhei a minha. Eles ouviram sem julgar. E pela primeira vez, senti-me visto. Não como vítima. Mas como sobrevivente. O terapeuta meu, Dr. Almeida, disse que a decepção é o maior professor. Ensina limites. Ensina valor próprio. E eu aprendia, devagar. Mas firme. Usei parte da herança para viajar ao Alentejo. Visitei a herdade vendida, agora uma cooperativa de jovens agricultores. Eles usavam as terras para projetos sustentáveis. Honorando o sonho do meu pai. De terra que nutre, não explora. Falei com o gerente, um rapaz da minha idade. Contando histórias do pai. Ele ouviu, olhos brilhando. E disse: o teu pai plantou sementes que ainda crescem. Tu continuas o trabalho. E isso curou uma ferida. O legado não era só dinheiro. Era impacto. E eu expandia isso. Criando o Fundo Manuel Santos. Para bolsas em agronomia. Focando jovens de backgrounds humildes. Como eu fora. Meninos de mãos calejadas que sonhavam grande. Mas o julgamento persistia. Num jantar de família no Natal, a tia perguntou: diz lá, João. Como estás com tudo isso? Os olhos dela cheios de curiosidade disfarçada de preocupação. Bem, disse. Eu aprendi a ver as pessoas, não as aparências. E a família acenou. Mas senti o silêncio julgar. Por ser divorciado. Por ter sido enganado. Eles viam o fracasso, não a força. Eu combatia isso. Não com raiva. Mas com ação. Tornando-me mentor na fábrica. Ensinando jovens mecânicos não só parafusos, mas confiança. Em si mesmos. Pois se eu caíra na armadilha da Daniela por ignorar instintos, eles não cairiam. O Vasco ligou meses depois. Dizendo: a Daniela foi vista. No Brasil, trabalhando num bar. Em Florianópolis. Sob nome falso. Mas sem acesso a finanças. Limitações dela por causa das bases de dados. E a família dela cortara laços. Após saberem das vítimas. E isso era justiça. Não minha. Mas do sistema. Que ela tentara manipular. E falhara. Eu ri. Pela primeira vez. Sem amargura. Sim, disse o Vasco. Ela pensou que eras fraco. Mas tu mostraste força. E eu concordei. Pois a força não era vingar-me com punhos. Mas com integridade. No dia de Todos os Santos, voltei ao cemitério do pai. Levei flores do Alentejo. E falei com a lápide: pai, ela roubou, mas eu devolvi. Mais que dinheiro. Devolvi honra. Tu ensinaste-me isso. E senti uma paz. Que o luto roubara. A decepção da Daniela fora um espelho. Mostrando as minhas fragilidades. A confiança cega. O medo de confrontar. Mas também forças. A resiliência. O instinto de proteger os vulneráveis. Como os idosos que ela enganara. Eu contactei o Alberto Mendes. De novo. Ele convidou-me para um café em Setúbal. Sentámo-nos à beira-tejo. Ele, idoso, mas olhos vivos. Contou-me da guerra. Como lutara pela liberdade. E como a Daniela quase roubara a dele, mas graças a ti, disse. Eu recuperei. Não só o dinheiro. Mas a fé nas pessoas. Como tu. Um homem simples que se ergueu. E eu curei. Pois simples não era sinônimo de fraco. Era autêntico. E ali, à beira-rio, prometi, nunca mais duvidar do meu valor. Não por ser de Oeiras. Não por mãos sujas. Mas por coração honesto. A Daniela traíra não só o marido. Mas um homem em luto. Um filho devoto. E isso doía fundo. Mas a dor forjava-me. E eu emergia. Mais sábio. Mais forte. Pronto para amar de novo. Não com cegueira. Mas com olhos abertos. Para o legado que construía. Não só o do pai. Mas o meu próprio. Parte 6. Como o tempo passava, a reconstrução pessoal do João aprofundava-se e eu via a Daniela não como demónio passado, mas como lição viva. Eu sonhava com ela às vezes.
Não com raiva, mas com perguntas. Por que nós? Por que o pai? Por que os idosos? E acordava suado, mas determinado. A responder não com palavras, mas com ações. Eu lancei o fundo de bolsas. E a primeira cerimónia foi em Lisboa. No auditório da universidade. Numa manhã de primavera. Chovia miúdo, como lágrimas não choradas. Os estudantes, 10 no total. De vilas pequenas do interior. Como Évora e Porto Alegre. Meninos que amavam a terra. Como o meu pai. E eles sentaram-se, ansiosos. Eu subi ao palco. Mãos tremendo, não de medo, mas de emoção. Falei. Não sobra traição. Não sobra o roubo. Mas sobre o legado. O meu pai construiu uma herdade com suor. E ensinou-me que dinheiro é semente. Não fim. Mas começo. E vós sois as sementes. Plantai bem. E eles aplaudiram. E uma rapariga, Beatriz, de 19 anos. Abraçou-me. Lágrimas nos olhos. Obrigada, Sr. Santos. Pelo acreditar em nós. Como ninguém acreditou em mim. E eu pensei. Na Daniela. Que nunca acreditara. No simples. No eu. E isso era a verdadeira perda dela. Não os euros. Mas a chance de ver beleza na honestidade. O julgamento social persistia. Numa noite de fado em Alfama. Com amigos. O tema veio à tona. Um colega bêbado disse: João, tu foste parvo. Deixaste a mulher mamar-te o sangue. E ri. Mas doía. Pois era o eco do que eu próprio pensara. No início. Após a descoberta. Senti-me parvo. Fraco. Mas agora respondia, não parvo. Confiante. E confiança é risco. Mas risco vale quando honesto. E eles calaram-se. Surpreendidos. Pois esperavam o homem calado. O que engola a dor. Mas eu aprendera. A falar. A confrontar. Não com gritos. Mas com verdade. E isso mudava as conversas. De pena. Para respeito. No trabalho. Promovido a chefe de manutenção. Não por pena. Mas por mérito. Consertara não só máquinas. Mas a equipa. Unindo-os após rumores da minha vida pessoal. Dizendo, raparigos, a vida quebra-nos. Mas consertamo-nos. Como fazemos com os motores. E eles riram. E acreditaram. Pois viam em mim não o traído. Mas o líder. O que se erguera da traição. A decepção da Daniela fora um catalisador. Queimara o velho eu. E forjara o novo. Um que questionava estereótipos. Não só o do homem forte. Mas o da mulher ambiciosa. Que ela usara como escudo. Dizendo, eu faço pelo nosso bem. Mas era pelo dela. E eu perdoava. Não esquecendo. Mas liberando. Para não carregar o veneno dela. Em mim. Eu viajei ao Algarve. Onde o pai se tratara. Faro. Cidade de luz. Mas para mim, de memórias. Douradas e amargas. Passei pela praia. Onde ele e eu pescávamos. Quando eu era miúdo. Ele dizia, João, o mar dá e tira. Mas a honestidade dá sempre. E ali, sob o sol. Pensei na Daniela. Fúgia. Talvez no Brasil, lutando. Como empregada. Num bar. Longe dos sonhos dela de riqueza. Mas perto da realidade. Que construíra. Com mentiras. E eu desejava. Não mal. Mas lição. Para ela. Aprender. Como eu aprendera. Que o poder não é manipular. Mas elevar. E para as vítimas. Escrevi cartas. Anónimas. Ao Alberto e outros. Desejando paz. Não vingança. E o Alberto respondeu. Uma postal. De Setúbal. Obrigado. Pela luz. Numa escuridão que pensei eterna. Tu mostraste. Que homens como nós. Simples. Mas verdadeiros. Podem mudar mundos. E chorei. Então.
Não de dor, mas de gratidão. Pois a traição dela, da decepção, da depressão pós-roubo, tornara-se ponte para conexões reais com pessoas que viam-me não como vítima, mas como herói da própria história. E isso era a autoaceitação que eu buscara no luto, no roubo, na luta social, contra olhares que diziam fracassado, divorciado, ingênuo. Mas eu gritava, interiormente, não. Sou João Santos. O que honra o Pai. O que protege os fracos. O que constrói legados eternos. Não em ouro, mas em corações tocados. Parte 7. Na noite finalizada, clausurada do caso oficial da Daniela Oficial. E eu parada à janela da minha casa vazia em Oeiras. Olhava para a lua sobre o luar e refletores que iluminavam Lisboa. E pensava nos últimos anos. Como um rio que acabara de acordar para nova vida. A traição dela fora o começo de tudo. Mas desde então transformara-me num homem que não só sobrevivia, mas prosperava. Eu datara. De novo. Não imediatamente, mas devagar. Como a enfermeira do hospital de Faro, chamada Ana. Uma mulher quieta, mas forte. Que ouvira uma história para então disse, não és vítima. És sobrevivente. E isso curou. Algo que a Daniela nunca tocara. Talvez porque ela nunca vira. Além dos números. Além do controlo. O julgamento social esvaíra. Não completamente. Mas suavizara. Pois ao partilhar as histórias. No grupo de apoio. No trabalho. Na família. Eles viram a ferida. E a cicatriz. Como sinal de força. A tia, no Natal seguinte. Abraçou-me. Dizendo, desculpa, João. Pelos comentários. Estávamos errados. Tu és o orgulho da família. E eu perdoei. Não por esquecimento. Mas por avançar. O fundo de bolsas. Crescera. Agora, 20 estudantes. E uma das primeiras. Beatriz. Ganharam prémio. Na conferência de agronomia. Em Évora. Ela ligou-me. Obrigada, Sr. Santos. Sinto teu pai através de ti. Ele teria orgulho. E eu chorei. Ao telefone. Sim, teria. E tu fazes-me orgulhoso dele, e isso era o fecho do círculo da dor. Que a Daniela iniciara. Com o roubo da herança e das mentiras. Mas eu fechava. Com legado. E amor próprio. O Vasco visitou-me e disse, João, tu és o caso que uso exemplificar. Aos clientes novos. Nem todos saem fortes. Tu saíste invencível. E ri. Não invencível, dizendo. Mas resiliente. Resiliência aprendida na pior maneira. Mas a melhor lição. E ele assentiu. Pois via em mim o exemplo. O que ele próprio buscava a ajudar outros. A Daniela. Rumores diziam que estava nos Estados Unidos. Não Brasil. Como pensáramos. Numa pequena cidade. No Oregon. Trabalhando numa quitande. De novo. Sob nome falso. Mas sem poder. Subir. Escapar do passado. Que construíra. Ela escreveu-me. Um e-mail. Anónimo. Para um jornal em Lisboa. Confessando parte da história. Sem nomes. Mas com detalhes. Que só eu sabia. E eu penso que era reconhecimento. Não arrependimento. Mas aceitação. Da queda. E eu perdoo. PJ se ainda a caça. Mas ela fugiu. Não por liberdade. Mas por prisão autoimposta. Numa vida de sombras. Enquanto eu vivia na luz. O meu pai. Sempre dizia. No São João. À beira da fogueira. As chamas consomem. Mas renascem. E eu renascera. Das cinzas da traição. Da decepção. Da depressão. E agora, à beira da infindável minha. Eu podia olhar-me no espelho. E ver não o homem traído. O filho enlutado.
Mas o João, que lutara pelo justa, pelos outros, pelo amor próprio. E isso era o final moral que a história necessitava. Não com ela a prisão física, mas com a prisão da própria consciência. Enquanto eu andava à liberdade, a construir e a convidar outros a fazerem o mesmo. Num mundo onde preconceitos ainda julgam, homens que confiam, mulheres que ambicionam, fraudes que escondem. Mas eu deixava mensagem para trás, escrevendo esta história, não para mim, mas para os que virão, que enfrentem traições, que sintam depressão, que lutem contra estereótipos e saibam que a vingança real não é destruir o outro, é construir-se e tornar-se melhor. Que o legado que o pai me deixou não era o dinheiro roubado por ela, mas o coração que eu usara para restaurar. E assim fechava-se o capítulo, com esperança no horizonte, sol nascente sobre o Tejo, prometendo uma manhã onde amor é confiança, não controlo, onde homens choram sem vergonha e mulheres ambicionam sem sombra. E eu caminhava adiante, não olhando para trás, apenas para a frente, para histórias novas de redenção, de força, de vida.